Pronto, vamos embora. Oi, pessoal, estamos começando mais um Rocast e hoje nós temos uma convidada especial. E como você sabe, aqui a gente sempre começa apresentando com o nosso amigo ChatGPT. Vamos ver o que ele falou sobre ela. Ela tem uma trajetória multifacetada. Advogada de formação, comunicadora por vocação, com atuação como tradutora pública e intérprete de conferências. Ao longo da carreira, construiu autoridade no universo das conexões e redes de influência, atuando como consultora de soluções de pagamento e especialista em relacionamento estratégico. Também esteve à frente de discussões relevantes sobre cidadania e serviços consulares, defendendo transparência, direitos e processos mais justos no reconhecimento de nacionalidades. A sua missão? Unir pessoas, abrir portas e transformar burocracias em possibilidades. Hoje a gente recebe aqui a vice-presidente do Líderes do Brasil, Cláudia Antonini. Bem-vinda, Claudinha. Obrigada, Roberta. Me diga primeiro, nosso amigo Chat, mentiu ou falou a verdade? Ele deu umas mentidinhas. Então me conta, o que ele tá aqui... Ele confundiu algumas coisinhas, né? Não digo que sejam mentiras. Uhum. Não sou advogada de formação. Não? Não, eu sou turismóloga. Tá, então formada em turismo. Vamos aproveitar esse gancho aí e me conta quem é a Claudinha pelos olhos da Claudinha. Ok. Sou cristã, sou empresária, amo relacionamentos, né, entre pessoas. Não é o meu relacionamento, mas relacionar pessoas. O meu grande propósito de vida, vamos dizer assim, são conexões, acolhimento, né? E sendo do Líderes do Brasil, foi onde eu me achei, né? Depois de toda uma trajetória bem grande que eu tenho de diversos negócios. Então, empresária e turismóloga. O que faz um turismólogo? Vamos lá. O turismólogo é a pessoa que se forma, faz a faculdade para ser um consultor de turismo. Não somente um consultor para viagens, mas sim um consultor ser estratégico para montagens de roteiros, analisar perfis de cidades que possam tornar cidades turísticas. Sim. É isso. E como é que foi do turismo para empresária? Bom, minha trajetória foi o seguinte. Para chegar no turismo, eu vou ter que explicar um pouquinho. Vamos lá. Quando eu era criança, eu sou criada numa família, sou do Rio Grande do Sul, uma família onde meu pai é descendente de italianos e minha mãe portuguesa. Minha mãe sempre foi muito dependente do meu pai em tudo por uma questão de autoritarismo e machismo masculino, né? E eu, quando comecei a ter uma ideia do que eu queria fazer, quando eu era pequenininha, perguntava, o que tu vai ser quando crescer? Eu falava para todo mundo, eu quero ser veterinária, quero ser veterinária. E aí eu fui estudando sobre a veterinária e o que eu mais queria fazer era fazer engenharia genética. Só que lá nos anos 90, final de 90 para 2000, engenharia genética era um curso que não existia. Tu tinha que fazer uma faculdade de veterinária e depois conseguir chegar no curso, numa pós-graduação dessa área. E aí o meu pai, beleza, isso aí eu acho que é bom, porque o meu pai, na cabeça dele, o importante era eu estudar, ter um conhecimento muito grande e me preparar e ser preparada exclusivamente para casar. Entendi. Recatada e do lar. Recatada e do lar. Entendi. E só que o meu espírito, né, interno se debatia com aquele autoritarismo todo, né? E aí, eu, com 18 anos, mais ou menos, quando eu comecei a estudar só para o vestibular, porque a gente fazia cursinho de vestibular, eu fui conhecendo outros universos. E fui entender que a veterinária não ia me levar para onde eu queria. Porque esse curso não tinha. A engenharia, porque eu queria fazer experimentos com os animais, criar novos bichos, coisas assim. Como é que é o nome daquela bonequinha? Matilda? Mais ou menos isso. Entendi. Exato. E aí, então, assim, isso não tinha lá no Rio Grande do Sul. E aí eu peguei, chegou na época de me inscrever no vestibular, eu pensei, o que eu vou fazer? Nenhum curso dos outros me interessava. Direito não era uma coisa que eu gostava.
Não gostava de nada dessas coisas, assim, nada. Pensava, bom, se envolvesse muito letras, então para mim era pior, porque eu era de números. Certo. Eu sempre fui dos números. Né? Aí, não, números não. Apesar de ser de TI, né? Que é engraçado. Pois é, exatamente. Exato. Eu caí lá de paraquedas. Caiu de paraquedas. E eu, assim, eu no colégio, química, física, biologia, tudo matéria 10, matemática. Física, então, eu resolvia problemas assim que os meus colegas diziam assim, meu Deus do céu, como é que tu conseguiu chegar nessa resposta e tu acertou? Porque eram coisas assim, malucas às vezes que os professores botavam. Chegava na hora de literatura, ai meu Deus, aquilo era um trabalho para mim, sabe? Português, outro. Então, vamos lá. Agora você me deixou intrigada com uma coisa. Você gosta de números, e geralmente pessoas que gostam de números, de contas, são pessoas mais introvertidas. E agora você está cuidando de conexões e pessoas. É castigo? Não é castigo. Não, também não é sorte. Essa introspecção do que eu imaginava para essas áreas me trouxeram para aflorar esse lado. Explica melhor. Quando eu era assim, jovem, criança, estudante, eu tinha pavor de estar na frente de qualquer pessoa falando. Apresentar trabalho para mim era horrível. Apresentação de trabalho em classe. Com classe, em turma era horrível. Ou individual ou em grupo já era... Nossa, era difícil demais. Sim. Tinha parte escrita, pode dar para mim que eu fazia. 100 folhas escritas. Na época a gente não tinha computador, escrevia tudo à mão. Fazia um trabalho com a melhor, assim, maravilha. Adorava. Fazia tudo. Não gostava de estar na frente das pessoas. Mas aí, eu sempre tive a veia empreendedora e sempre fui uma excelente, assim, vendedora. Sabe? E aí, assim, para vendas, a gente precisa aprender a falar. E aí eu comecei a desenvolver dentro de mim, porque eu não fiz cursos para isso, comecei a me desenvolver, entendendo como que eu tinha que fazer para poder vender. Porque como eu trocava, vamos dizer assim, a venda pelo salário e pela comissão, né, principalmente, então eu comecei a aprender isso. Mas aí, só voltando para vocês entenderem que loucura que foi. Eu fui procurar nos livrinhos naquela época, a faculdade dava um livrinho onde tinha todos os cursos, né? Sim. Passei por diversos cursos lá, não achei nada. Lá nas últimas letras, lá, turismo. Aí comecei a ler o turismo e vi que ele englobava várias coisas. Tinha aula de contabilidade, tinha aula de direito, tinha português, tinha literatura, mas tinha história da arte, tinha geografia, que eu amava. Tinha as cadeiras mesmo, né, de agência de viagem, hotelaria. Você gostava de viajar? Não era pela viagem. Assim, eu achei aquela parte mais interessante. Encontrei uma pessoa que fazia aquele curso, perguntei como é que era. Ela me explicou, eu digo, gostei disso, vou me inscrever. Só que o meu pai, cheguei em casa e meu pai, se inscreveu pro vestibular? Claro, papai, lógico. 10. Te inscrevesse pra quê? Pra veterinária? Claro, pai. Óbvio que não. Pessoal, imagina, uma criança retraída, um pai machista, criado abaixo de cinta, pendurada no chaveiro da casa, porque era mais fácil para ele pegar. Vocês imaginam o quê? Contei a verdade. Lógico. Veterinária. Beleza? As verdades sempre. Sempre. Chegou lá, passei, fiz o vestibular, tudo. Isso foi na faculdade chamada Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Sim. A famosa PUC. A PUC. E aí, naquela época, a divulgação da lista, né? Sim. Era via rádio. Com o nome sendo lido. Eu já tô né? imaginando a cena, vai. Aí vai passando e vai passando e vai passando. Só que não sei o porquê que na ordem que mandaram para a rádio, o curso de turismo, como ele entrou na área de comunicação, porque ficava dentro da faculdade, no prédio da comunicação, ele entrou depois lá de relações públicas, não sei o quê, publicidade, e passou o curso de turismo. E aí passou meu nome. E o meu pai esperando, porque veterinária vê um dos últimos cursos. E ele esperando. No meio da espera, toca o telefone no escritório do meu pai e uma tia minha parabenizando o meu pai porque eu tinha passado no vestibular. E ele não tinha escutado o meu nome. Ainda. Na lista. E ele, mas já passou veterinária? Eu digo, pai, eu acho que já. Isso aí é tanto nome, pai, que a gente não sabe. Isso aí é... Pai, eu não sei. E ele, mas tu passasse mesmo? Vai, pai, eu acho que passei, pai. Eu vou lá olhar. Vou, né? Lá na faculdade olhar. Que nada, eu já sabia, né? Porque eu já tinha visto a lista. Já tinha visto antes. Sim.
Aí meu pai mandou eu descer e comprar um jornal. Porque ele queria ver o nome ver o meu nome escrito filha, na lista. É. Aí eu desci, fui na banca, naquela época faziam também a edição extra, né? Sim. Busquei o jornal e entreguei pra ele. E aí ele foi lá direto. Veterinário. A tua tia, ela não entendeu. Teu nome não tá. Ah, minha filha, você não passou? Pai, eu acho que eu passei, pai. Mas não tá aqui. Eu digo, foi em outro curso então, pai. Deve ter sido a segunda opção. Qual é a tua segunda opção? E eu pensei, meu Deus, e agora? Socorro, Deus! Socorro! E eu, pai, é biologia. Aí ele foi lá. Biologia também não tá. Aonde que tu passasse? Eu vou ligar pra tua tia, porque ela escutou o nome errado. Eita! Aí eu digo, tá, pai, não precisa ligar. Eu passei pra turismo. Quê? Turismo. O que é isso? Tu tá pensando que filha minha vai gastar o meu dinheiro pra estudar turismo? Que faculdade é essa? O que faz? Vai viver viajando, é isso? Tu vai estudar pra viajar? Isso é um absurdo, isso não dá dinheiro. Tu tem que fazer vestibular, passar num curso que depois tu vai ser funcionária pública, passar nos concursos públicos. E eu, tá, paizinho, tá bom, paizinho. Aí eu peguei e já saí de perto, porque eu já sabia que, né? E tu veio na marra? Oi? Foi fazer o curso na marra? Sim, eu fui na marra. Ele disse pra mim que não ia pagar a faculdade. Disse, não tem problema, pai, eu já tô com 18 anos, né? Vou trabalhar para pagar. Sabia que era impossível, porque a faculdade era caríssima, mas eu digo assim, se os outros conseguem, eu vou conseguir. Sim. Vou batalhar. Pensei, eu tenho um pouquinho de dinheiro na poupança que dava para pagar só a matrícula e olhe lá, e o resto eu ia me virar. Aí, quando ele entendeu que eu ia fazer, porque eu tava birrando, porque eu era birrenta, eu era considerada sempre a pessoa birrenta da família. A filha do meio? A mais velha. A mais velha? É porque dizem que é do meio, que geralmente é... Não. A mais velha, a qual ele colocou sempre para trabalhar junto com ele. Aprendi desde criança a espetar carne, a assar carne, a trabalhar a assadora mirim dele. Depois eu aprendi a trabalhar no escritório de contabilidade dele. Eu comecei a fazer a parte que era considerada a parte de pagamentos, depois recebimentos, pessoal... financeiro, e por último eu fui cair na fiscal. Aí na fiscal eu disse, isso aqui não é para minha vida, nunca mais eu entro dentro de um escritório de contabilidade para trabalhar na área fiscal. Ele então entendia que você seria a sucessora dele. Provavelmente. Acho que foi mais uma decepção por não ter a sucessora do que você fazer turismo. Exato, pode ter sido. É engraçado você dizendo isso, que minha primeira faculdade é pedagogia. Certo. Eu caí na TI, assim, por uma paixão. E foi mais ou menos isso. Eu estava olhando lá, eu já trabalhava, né? E tinha que fazer faculdade à noite. E tentei o NB no PAS. Não sei se você conhece o PAS, já estava em Brasília. Sim. Primeira turma do PAS, aí folhei lá cursos à noite. Quase não tinha curso à noite. É. NB, geralmente, o pessoal faz de dia. Aí tinha lá procurando psicologia, porque né, meu Claro. avô, minha avó, o pessoal, ou vai ser advogado ou vai ser psicóloga. Aí tô lá, psicologia. Não tem. Não tem. Não à tinha. noite não tem. Aí tinha lá pedagogia. Eu falei, começa com P, né? Deve ser parecido. Me inscrevi sem esperança, passei. Mas diferente de você, pra mim, assim, primeira pessoa da família passar no vestibular. Imagine fazer uma faculdade pública. Nossa. Então, minha mãe e meu pai ficaram felizes e tudo mais. Aí fui eu cair na pedagogia, assim, também por esse negócio. Não tenho o que eu quero, vou pra lá. E aí, depois, me pergunta, você foi se virar. Sim, aí... Mas ele, pelo jeito, ele torceu o braço, né? Deu o braço a torcer em algum momento. Com certeza. Aí ele pegou e... Quando eu fui falar pra ele que eu tava indo me inscrever e pagar a matrícula, com que dinheiro? Da onde que tu arranjasse? Foi tua mãe que te deu esse dinheiro? Eu digo, não, pai. É da minha caderneta de poupança. O senhor lembra que o senhor, desde pequenininha, o senhor fez a caderneta de poupança pra gente? Eu sempre guardei dinheiro. Eu sempre guardei minhas moedinhas, eu falava pra ele. E aí ele pegou e disse assim... Filha minha não paga nada dentro da minha casa. Aí você falou, oba! Aí eu peguei e disse, não, pai, mas eu vou fazer turismo. Eu vou me inscrever para essa faculdade, para esse curso que eu passei, porque eu escolhi esse curso. Sim. E aí ele pegou e disse, então eu vou pagar para você. Eu digo, tá bom, pai, então o senhor paga a matrícula? Eu pago a matrícula? Não, tu não vai gastar teu dinheiro. Eu digo, tá bom, então o senhor faz o seguinte, o senhor paga e paga a mensalidade. O restante... Tudo que era material, livro, o que fosse, o senhor pode deixar comigo, que eu vou me virar. Da onde que tu vai conseguir? Eu digo, o senhor não se preocupa. Aí eu estava trabalhando na época como secretária
num consultório médico que era da minha prima e que o consultório dela era exatamente a sala ao lado da sala do meu pai de trabalho, do escritório de contabilidade. Eu só tinha trocado a porta, né? Não é? Basicamente, É tipo isso. Tipo isso. E aí eu falei pra minha prima e contei e falei pra ela, prima, seguinte, eu vou seguir a carreira no turismo. Então, assim que eu conseguir um emprego nessa área, eu vou sair daqui e vou te deixar. Mas eu vou deixar tudo organizadinho sempre. E aí eu tinha uma amiga, ao qual é uma confusão. A mãe do namorado dela trabalhava numa agência de viagens. A mãe do namorado. Entendi. A mãe do namorado, Sim. né? Seria tipo a futura sogra, que nunca virou sogra. E aí eu falei pra ela e disse, eu passei em turismo, mas me apresenta pra mãe do Dudu, né? Pra mãe do Dudu. Ela vai descobrir agora que foi tudo armado, né? É. Neste momento ela descobre que foi armação. Ela trabalha na agência de turismo e eu quero conversar com ela, né? E aí eu comecei a encomendar a Lucy para pedir consegue lá um emprego para mim. E consegue. Foram 6 meses entre eu iniciar a faculdade, eu comecei as aulas em março, em junho eu consegui o emprego como estagiária na agência de turismo. E a dona da agência pegou e disse assim pra mim, olha, tu vai servir cafezinho, tu vai abrir a porta, tu vai escrever uns papel aqui dentro. Eu digo, tudo bem, dona Cecília. Severino, faz tudo. A Severino, exato. Severino, aí eu perguntei, tem que lavar os banheiros também? Aí ela disse, não, nós temos uma faxineira, mas assim, tem que arrumar, tem que lavar as louças da cozinha, as xícaras, as coisinhas de servir. Eu digo, sim, senhora, não tem problema. Desde que eu esteja dentro da agência de turismo, eu expliquei. Eu quero aprender como trabalhar dentro de uma agência de turismo. Sim. E aí eu comecei a trabalhar, já no finalzinho de junho, início de julho. E essa agência a qual eu entrei, nesse mês de julho, no dia, acho que mais ou menos lá pelo dia 15, 16, ele tinha um fretamento de um avião com 240 passageiros para Disney, de crianças. Então, a cada 8 crianças ou 10 crianças ia um adulto acompanhando, né? Dependendo das ideias, da data. Entendi. Não, eu não viajei. Por que não? Não, porque eu era muito nova na agência, não conhecia nada, não tinha conhecimento. Eu já estava animada aqui, partiu Disney. Então, não é que eu parti o Disney, mas aí ela me botou numa prova de fogo. Eu não era recepcionista, servia cafezinho. Ela pegou e disse assim, olha, ali tem uma máquina para datilografar, porque não existia computador. Sim. Eu preciso que você datilografe 8 vezes os 240 passageiros, que são as etiquetas de bagagem, com os nomes das crianças. Eu tô me sentindo no ensino médio, quando a gente bagunçava demais, a professora falava, não vou conversar na aula. Eu pensei, 100 vezes. Se ela tá me testando, eu vou provar para ela que eu tenho capacidade. Sim. Eu fiz as 240 vezes 8 etiquetas de bagagem. Depois eu fiz os 240 vouchers do hotel, os 240 capinha de passagem, as 240 capinha de sei lá, de tudo que tinha. Tudo que identificava as crianças. Tudo. E aí, por final, ela mandou de datilografar os 240 nomes, que era exatamente para colocar as pessoas dentro dos seus quartos. Fiz todo o trabalho e a viagem saiu certinha no dia 15, bonitinho, o fretamento feito bonito. Dali, a dona da agência pegou e disse, essa menina tem futuro. Me deixou 3 meses só na recepção, ela já estava começando a procurar pessoas para colocar no meu lugar, na recepção. Olha. Aí eu passei para a área de vendas lá dentro, e dali então, desde o ano de 87, eu virei vendedora. E ali eu desenvolvi, foi o que eu falei. Eu precisava vender porque a gente ganhava comissão. O salário era minúsculo e o que valia era a comissão. Então, precisava vender. Todo empreendedor é vendedor, Claudinha, na sua opinião? E desculpa, gente, eu chamo Claudinha, porque Claudinha a gente se conhece há um tempo, a gente está aqui, então, assim, já estamos íntimas. Mas então vai ser Claudinha até o final, viu? Com certeza, vai continuar sendo Claudinha sempre. Todas as pessoas, elas são vendedoras. Mesmo aquelas que dizem que não. Por quê? Porque para você conseguir um emprego, você se vende. Se você não consegue se vender bem, você não consegue a vaga. Então, todo mundo se vende. Eu tinha muito
pré-conceito e adquirido por experiências com relação à venda. E a primeira vez que eu escutei isso, que todo mundo é vendedor porque a todo momento você se vende, é ver que, não, eu não, porque isso... E até o momento que eu me permiti entender que era venda, eu comecei a perceber. Mas ainda tem muita gente que tem esse preconceito. Muitos. Muitos, e às vezes dá incômodo por ser uma trava, porque foi minha trava há muito tempo. Eu sei que eu demorei a sair do ponto A para o ponto B porque eu tinha esse problema com venda. Sim. Você tem dica para quem ainda tem esse preconceito? Como é que ele trabalha isso para assumir de verdade que é um vendedor e sem qualquer tipo de rusga? Rusga, Sim, a gente tem que aprender a falar sobre nós. Eu lutei muito com isso, porque eu sempre fui muito tímida, retraída, e ficava com medo porque eu podia falar qualquer coisa que meu pai não aceitasse. O machismo era muito forte naquela minha época. Guarda essa daí que a gente vai não falar era, daqui a não pouco. é. Mas assim, eu falo porque hoje em dia já está mais aberto, né? A internet já está trazendo mais um pouco de consciência, né? Na minha época, não existia, a gente não tinha esses contatos, então a gente ficava muito preso dentro de casa, muito só com a família, somente os colegas do colégio ou da faculdade, mas não tinha grandes relacionamentos, porque não podia sair, né? Sim. O machismo do meu pai chegava nesse ponto. Eu também vivi, naquela época, muito da ditadura militar do Brasil, o que no início... quando adolescente, assim, início da minha adolescência, a gente não tinha liberdade de andar na rua. Verdade. Né? Verdade. Então, isso tudo, assim, complicava bastante. Mas, assim, eu falo que para você ser vendedor, você tem que aprender a se comunicar com as pessoas. Nem que você teste dentro de casa, na frente de um espelho, e comece a se vender, a falar de você. Você precisa ser interessante para as outras pessoas e não interesseiro. Então, nunca queira se vender dizendo que eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Tenta puxar da pessoa o que a outra pessoa é. E assim você aprende a vender. Aí, colocar um produto ou um serviço no lugar é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Entendi. A ideia, então, que você me fala é o seguinte, você não vende... produto, você se vende indiretamente. Indiretamente. E depois o produto é consequência. O produto é a consequência. Eu lembro que você me vendeu a você de uma forma indireta num café. Foi. Lá no... Quem não tá aí nas Açu, tem Café em Cheiro, que tem um cuscuz maravilhoso e um pão, gente, vai lá. Verdade, pessoal. Patrocina nós. Isso aí. E é engraçado que a gente conversou, acho que por 2 horas, e em nenhum momento a gente falou de produto. A gente falou de... solução de vida, do que encontrava. Eu acho que é bem isso, esse exemplo, né? De vender. Hoje eu escuto as pessoas falando assim, Roberto, você é vendedora. E até então eu escutava também falando isso, falava, não sou vendedora. E é isso mesmo que você falou, não é sobre um produto, é sobre um relacionamento, uma conexão, e depois você vai vender. Exatamente. Vamos para antes, Claudinha, antes do Líderes. Certo. Empresária? Sim. Você empreendeu em que área? Alimentação. Eu tive peraí, vamos lá. Formada em turismo. Não, vamos antes um pouquinho. Queria criar bichos. Criar exatamente. Bichos. Depois foi para veterinária. Depois turismo. Isso. Alimentação. No turismo eu me encontrei porque eu conseguia usar, vamos dizer assim, os meus conhecimentos e ajudar as outras pessoas e as empresas a crescerem. Excelente. Como? Durante muito tempo, eu organizava os eventos de grandes empresas lá no Rio Grande do Sul. Privadas. Apesar de trabalhar numa grande agência que era ligada ao Banco do Brasil, né? Tenho uma experiência foram 20 anos dentro da mesma empresa, com carteira assinada e empreendendo dentro de uma outra empresa. É o famoso intraempreendedorismo, né? Exatamente. Que é o que a gente sempre quer. Exatamente. Aí você chutou o balde. Eu não chutei. Foi quando eu fiz a transição vindo de Porto Alegre para Brasília. Eu fui uma das únicas funcionárias convidadas lá do Sul a vir para cá. Você veio contratada pela empresa? Vim contratada pela empresa. Quando a empresa passava por algumas modificações,
né? De estruturação. Tinham chegado para eles que naquela época foi o boom dos call centers. Sim. Então a agência ela se perdeu muito quando ela criou 3 call centers. Nossa. Ela foi do ramo de turismo? No ramo de turismo. Para call center? Não. Dentro do ramo de turismo, ela criou 3 call centers. Abriu um braço para call center. Atendia exclusivamente passagens aéreas, viagens executivas. Entendi. E não só passagem, mas como hospedagem. O outro call center atendia exclusivamente viagens de turismo. Entendi. Férias. E o outro atendia exclusivamente os eventos. E aí eu acho que nesta transição, o que a empresa não entendeu, que só um call center não faz relacionamento com o cliente. Porque a ligação é só um telefone. Sim. O relacionamento, e é por isso que lá no Sul eu era muito conhecida, porque eu vivia dentro o que a empresa fazia. Então, eu tinha empresas lá que eu atendia na área de eventos. Um dos meus maiores clientes foi a holding chamada AGCO do Brasil, que é detentora das marcas Caterpillar e Massey Ferguson, né? Na área do agro de tratores, colheitadeiras, tudo. Pivôs e outros equipamentos, né? Tudo na área assim. E eu sentava com o pessoal deles de marketing para entender um evento e nós criávamos eventos colocando as máquinas no meio, sendo os personagens principais. Entendi. Porque o interessante, o que a gente queria? Vender a máquina. Mas como é que tu vende um trator? Só mostra ele. Como é que tu vende uma... Olha que lindo esse trator. Que maravilha! Roda maravilhosa, gigante. Exato. Leve para casa hoje. Exato. Não tem, né? A retroescavadeira. Fazer um lançamento, eu fui desafiada, né? O cliente chegou e disse assim, olha, nós temos que fazer o lançamento da retroescavadeira número tal. Aí eu, puxa, que bacana, né? Já sabia, a única coisa que eu sabia é que uma retroescavadeira era um equipamento que estava na marca Caterpillar. Não tinha internet, pessoal, para descobrir o que era. Eu tive que perguntar, o que é uma retroescavadeira? O que ela faz? É uma pá que cava os buracos no chão. Eu, tá, mais ou menos eu já tinha visto uma funcionando. Eu digo, beleza, o que nós vamos fazer? Pensei, como é que nós vamos vender uma máquina dessa? Botar uma máquina parada, quem que vai olhar ali, ela parada, sem fazer nada? Sim. Não tem como. Não, e o cliente assim, precisa fazer um coquetel para 50 pessoas, praticamente todos são estrangeiros, porque essa máquina, como ela tem um valor muito alto, ela é de exportação. Aí complicou mais ainda. É pior ainda, porque como é que nós vamos falar com os gringos? Em inglês. E ela ainda pegou e me disse assim, tem vários árabes junto. Eu digo, meu Deus, complicou mais ainda. Eu digo, bom, ok. Pensei, onde colocar uma máquina dessas? Aí vamos fazer então num jardim, né? Aí conseguimos conseguimos um local onde era tipo assim um campo, mas não era no meio de fazenda, era na cidade mesmo. E colocamos, e aí fizemos a retroescavadeira entrar no espaço, fizemos arquibancadas assim, e ela entrou no meio, só que ela trazia na pá uma recepcionista sentada, a coitada da menina vinha lá tremendo, aquele troço tremendo, mas ela entrou. Claro, ela tinha cinto de segurança, tudo estava bem amarradinho, tudo certinho. E aí ela pegava e fazia uma demonstração, ia para subir e descia com a menina. E os clientes eram todos homens, porque eles, na época, só quem comprava esse tipo de máquina eram homens, porque as mulheres não se interessavam, ainda mais uma retroescavadeira. Aí os homens se admiraram com a retroescavadeira por causa da menina, aí nós conseguimos vender 5 máquinas naquele evento. Foi um sucesso, porque cada máquina era qual era a média de venda antes do evento? 0, né? Zero, porque até porque ela era um lançamento. Então, assim, e conseguir vender uma máquina que custava, eu não sei quanto, mas vamos dizer que hoje, eu acho que elas custam o quê? 200, 300, 500 mil reais? Naquela época, onde o financiamento era feito pelo Banco do Brasil, os famosos Finames, que levavam um século para sair, e para estrangeiro, que era mais complicado ainda, porque ainda para exportar tinha que mandar via os navios, fazer uma papelada que levava 6 meses para uma máquina sair de dentro do Brasil, porque para a gente receber ela, nós levamos 6 meses para ela vir, porque ela veio importada dos Estados Unidos, levou 6 meses para ela chegar, imagina 6 meses para ela sair.
Então, imagina, era complicado, porque eram anos muito, anos 90. E ainda tem gente que diz que hoje em dia é difícil vender. Tem pessoas que falam que hoje em dia é vender. Mas eu sou uma dessas pessoas, vou te dizer. Eu sou uma das pessoas que acha que é difícil vender. E é engraçado que você falou assim, eu tenho um produto que é um produto que não é de desejo, que tem um público extremamente específico, que eu tive que me virar. E é engraçado que a gente está passando nessa discussão, acho que essa semana, sobre isso, porque eu tenho um produto que não é... É um produto que resolve. É de escavadeira. Eu tenho lá, vou resolver. O meu produto resolve em uma das empresas, na Mundo Digital. Mas o meu produto, eu considero a mesma coisa. Um produto difícil de vender, porque o público não quer ele. Ele não sabe que precisa. E não considera. E você trouxe pra gente que não é sobre o produto. Não é sobre o produto. É sobre como e o quê. Como e o quê. Como é que eu coloco isso na cabeça das pessoas que estão lá preocupadas em vender o produto? Elas precisam ter aquele amor pelo que elas estão vendendo. Por que eu dava tão certo com os meus clientes? Uhum. Porque eu assumia a posição, apesar de eu ser da BB Tour, eu assumia a posição que lá dentro daquele evento eu era da empresa. Então, que se desse qualquer coisa errado, era o nome da empresa que estava indo pro buraco. Entendi. Então, a primeira coisa é você gostar, ter amor pelo que você quer vender. Sim. Entender e conhecer. Eu fui estudar, fui procurar a foto do que era uma retroescavadeira, em jornal, em revista, essas coisas. Tendo este amor, eu penso assim, é um produto difícil de vender? É. Traz soluções para o cliente. Por exemplo, esse seu produto é o quê? Esse produto é especificamente um sistema de... já vou falar difícil, né? Ele digitaliza o documento, você pode jogar fora o documento. Beleza, Você desocupa o espaço que você tem lá com pilhas de papel e transforma isso coisa bem boa, maravilha. Em espaço útil, economiza, traz ROI. Então, você vai levar de outra forma. Por exemplo, você já imaginou você não precisar mais armários arquivos? Só quem sabe o que é um armário arquivo, quem cuida daquilo por letrinha, organiza as fichinhas, letrinha por letrinha, sabe que aquilo é um horror. Então, talvez você não vai vender, você não vai conversar, talvez, com o gestor da área, porque o gestor não faz esse serviço. Ele só delega e verifica se está bem feito. Chega nas pessoas que estão lá embaixo, né? Os que estão, coitadinho, trabalhando lá naquele monte de fichinha que precisa o documento tal. Meu Deus, tá na caixa tal, na gaveta tal, do armário tal, do não sei aonde, do ano de, sei lá. Se você der sorte. Se você der sorte. Exato. Porque se der sorte. Chega nas pessoas que procuram esses documentos e que eles não têm eles digitalizados e que eles têm que ir lá para um lugar lá horroroso, né? Abafado. Normalmente tem cheiro de mofo, essas coisas. Fala para ele, olha, a gente tem uma solução para você, só que eu não consigo apresentar para o seu gestor. Na hora ele vai entender, ele vai lá chegar e vai pedir, por favor, eu preciso disso para mim. Entendi, mudar o foco. Solução. É uma mudar solução. O foco. É uma boa. A gente sempre tem que estar criando. E eu consigo muitas vezes entender isso e ver isso como uma posição, Claudinha. Mas e aí vamos aos nossos amigos empreendedores de agora, que vão falar o seguinte. Mas essa geração que está procurando emprego agora não tem esse mesmo amor, esse mesmo paixão. E eu falo sempre assim, para os meus mentorados, dentro das minhas empresas, eu falo assim, gente, a gente tem que ter expectativas limitadas. Porque o que acontece? O sonho e a ambição, o desejo de todas as pessoas não é o mesmo que o nosso. Eles não têm a mesma percepção. Senão, não estariam trabalhando com a gente ali nas funções de acesso. Seriam todos nossos sócios. E se fosse todo mundo sócio, quem ia trabalhar? Exatamente. E como é que motiva e traz esse senso que você falou de pensar na empresa, pensar na pessoa, para a pessoa que está, às vezes, trabalhando só para sobreviver? Hoje em dia está bem difícil, né? É uma geração bem difícil. O que está levando muito essa pessoa a isso é, assim, é a facilidade também de ter tudo na mão pela internet, né? Não que eu não goste, pelo contrário, eu acho que assim é a solução dos problemas, né? Porque antigamente para fazer vendas eram muito mais difíceis. Mas para convencê-los, eles têm que ter vontade de ter alguma coisa. Então, vamos dizer assim, eles colocam um sonho
né? E para eles atingirem esse sonho, que pode ser comprar um carro, uma Ferrari, um Lamborghini, um Porsche. Hoje em dia o Porsche, então, tá melhor do que a Ferrari, né? Meu sonho de consumo. Assim, tá lá, ó. Sonho de consumo, exatamente, é isso aí. Então coloca esse sonho, sabe, no pedestal, e aí tu fala, olha, para você chegar nele, você precisa fazer isso, tomar esses passos. E infelizmente tem que se fazer manualzinho, sabe? Cara, você falou do sonho, Claudinha. Eu gravei um podcast anterior com a Vivi. Com a Vivi. E tem justamente eu falo o seguinte, que na entrevista com o pessoal eu faço a pergunta de qual é o sonho. E foi um corte despretensioso que o time jogou nas redes sociais. Mas tiveram 100 mil visualizações das pessoas perguntando, pra que você quer saber um sonho? E é engraçado que pra gente motiva tanto o sonho e quando a gente pergunta o sonho causa estranheza. Causa estranheza, exatamente. E pessoas falando, você vai realizar meu sonho, você vai isso. E são coisas incríveis. Pra mim é isso, você tem que visualizar seu sonho, ver aquilo que tá lá e usar a empresa como meio. Exatamente. A empresa é um meio de transformar seu sonho em realidade. Exato. Mas é tão estranho ver quando as pessoas acham estranho falar sobre sonhos. Tem medo de falar de sonhos, gente. Exato. Que isso? Eu acho que às vezes a pessoa traz a impressão de que é tão inalcançável que ela tem vergonha de falar sobre o sonho. É verdade. Eu usei a Bebetur como meu trampolim para o meu grande sonho. O meu grande sonho era ser empresária, ter o meu próprio negócio. Não sabia em que área exatamente. Não foi desejo ter o restaurante? Assim, eu não sabia exatamente. Aos poucos, eu fui me descobrindo uma pessoa que amava alimentação, cozinha. Sim. Sabe? Criar pratos. Talvez aquela coisa que lá de antigamente de fazer tal da engenharia genética, que era para criar coisas diferentes, não só animais e tal. Sim. Eu fui me descobrindo. Mas como eu tinha uma vida muito corrida a nível de trabalhar na empresa, porque eu me dedicava para a Bebetur com muito mais horas de trabalho do que o que estava escrito no papel. Sim. Eu nunca fui reclamar que, porque eu estou trabalhando mais do que o meu tempo. Porque eu estava aprendendo. Para mim, eu falo que a Bebetur foi minha grande escola. Porque em 20 anos eu aprendi muito sobre vendas, muito sobre clientes, os comportamentos, aprendi toda a parte de financeiro, de direito, aprendi a ler contrato, a estudar contratos, a fazer, porque eu tinha que fazer contratos. Para contratar os produtos para os eventos, eu tinha que ler, eu tinha que entender o que estava acontecendo. Então, eu fui aprendendo. Claro que a minha faculdade ajudou, porque no turismo eu tive noções de direito, coisas assim. Então, fui juntando. E eu usei a Bebetur como meu grande trampolim. Então, quando eu já tinha lá uns 5, 6 anos de Bebetur, e olha que eu fiquei 20, eu fui aprendendo, e até que eu defini que realmente eu queria atuar na área de alimentação. Né? Então, você passou 14 anos planejando? Planejando. Dentro da Bebetur. Aprendendo, exato. E aí eu aprendia de tudo. Os restaurantes que eu ia para levar os clientes para os eventos, eu entendia tudo como é que funcionava. Eu entrava em cozinha, eu conheci cozinha de restaurante, o Maxud Hotel, eu conheci a cozinha do Maxud, antigo hotel Maxud, que era o Bambambam em São Paulo, né? Naquela época. Conheci diversos lugares dessa forma. Como que podia ser o atendimento para as pessoas? Qual era a excelência? Por que aquele local tinha a excelência no atendimento? Você usou onde você estava para se preparar. Para me preparar. Para lá. Aí aprendi. Uma estratégia fantástica. Exato. Fantástica. A parte financeira, como administrar financeiramente, eu aprendi dentro da empresa, Bebetur, porque a gente recebia, tinha que pagar, tinha que, né? Cobrança, como é que cobra, como é que, né? Toda essa parte eu fui aprendendo, usando a Bebetur como uma escola e um grande... não digo um case, mas pelo menos assim, uma grande escola e o trampolim para mim chegar lá. Quando é que foi esse salto? Esse salto foi quando a empresa... Eu vim para Brasília em 2006, trabalhando nessa empresa, e vim para o setor de eventos. Aí fiquei até agosto... Eu vim em novembro de 2006 e saí em agosto de 2009. Quando chegou nesse período, no ano de 2009, estavam ocorrendo algumas notícias, principalmente sobre o mensalão do Marcos Valério, acho que é isso? É tanto mensalão. Eram umas coisas assim, tinha um nome lá. Eu lembro que tinha um nome de um homem, acho que é Marcos Valério. E começaram a falar
que a empresa, que o Banco do Brasil usava a Bebetur como lavagem, como não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. E a empresa estava passando realmente por mudanças. Os tais call centers de atendimento, eles viram que não estavam dando muito certo. Nós perdemos naquela época muitos clientes, principalmente os meus clientes lá do Rio Grande do Sul, que lá ficou somente um escritório comercial. Né? Então atendia comercialmente, só que não tinha um olho a olho, não tinha aquela história de tu ir visitar o cliente para saber se a passagem estava certa, se ele estava gostando, se não estava, o atendimento de telefone a qualquer hora, sexta, sábado, domingo, feriado, como eu fazia, eu atendia todo mundo dessa forma, e aí os clientes foram saindo da empresa. Então ela estava passando por muitas dificuldades, e aí me chamaram na sala da diretoria aqui em Brasília, se chamava gerente, né, da filial, ela me chamou e disse assim, olha, enquanto nós temos dinheiro para te pagar a tua rescisão, nós estamos te demitindo hoje. Nossa. Porque a gente não sabe até quando a empresa vai ter essas condições. Por você ter 20 anos de empresa e ter sido excelente funcionária para nós fazemos questão de te pagar. Que não sei o que vai acontecer amanhã com os outros. Que não sabe o que vai acontecer. Né? E isso foi em 2009, e aí eu saí de lá sem saber o que fazer, porque eu estava menos de 3 anos em Brasília, e aí eu pensei, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Mas mesmo assim, eu saí, recebi todo o meu dinheiro, tudo que eles tinham para me pagar, eles me pagaram corretamente, liberaram todo o meu fundo de garantia, eu tinha fundo de garantia, eu tinha multa rescisória, tudo certo, eu recebi tudinho. Então, eu pensei, agora eu vou pensar no meu próprio negócio. Entre eu receber tudo e até definir que realmente eu ia fazer o meu próprio negócio, eu comecei a estudar sobre negócio, eu fui em feira de franchising, da ABF, eu procurei vários negócios e estava sempre deixando meu currículo nas agências de turismo, que, tô precisando de um vendedor aqui. Não sei o que vai acontecer, né? Não vai acontecer, exatamente. Vou atrás de alguma coisa. E aí eu sempre deixando, né, eu indo nas entrevistas de emprego. E até que um dia eu cheguei numa entrevista e a pessoa pegou e disse assim, a gente não pode te contratar. Eu disse, mas por que vocês não podem me contratar? Porque o seu currículo, a sua experiência é 10 vezes maior do que o proprietário da agência. E isso vai ser um problema pra gente. Aí você falou, o problema é dele, né, meu? Aí eu disse, mas eu simplesmente só quero um local para trabalhar. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Não. Aí eles disseram, infelizmente aqui eu não vou conseguir te colocar. Te expulsaram do mercado. A sua experiência acabou expulsando. Aqui em Brasília acabou me expulsando do mercado. E aí com aquilo ali eu digo, bom, se eu tinha ido em várias, nas maiores agências daqui, ninguém tinha me chamado. Umas porque o salário eu não consigo pagar o salário, eu não botei pretensão salarial. Vocês me perguntaram qual foi o último salário que eu recebi na minha empresa. Eu falei, mas eu não falei que eu quero receber isso, né? Podia ser menos. Vamos abrir aspas, né? Entrevistadora de plantão, faça a pergunta certa, né? Exato. Porque às vezes você perde um bom funcionário porque não fez a pergunta correta. É isso mesmo. E aí foi que eu decidi. Então aqui não tem um mercado para mim. Na minha cabeça não cabia voltar para o meu estado. Eu tinha recém-casado aqui também. E aí eu digo, vou continuar aqui. Então vou procurar o que eu quero fazer. E aí eu fui visitar uma amiga minha que já estava com uma franquia daqui de Brasília. Você foi pra franquia? Não, na verdade foi assim. Eu fui visitar, porque ela tinha aberto a loja dela, né? Que era uma pizzaria no Guará. Que eu acho que ainda existe até hoje lá. Faz tempo que eu não falo com ela. Os rumos das nossas vidas mudaram, né? E ela tinha sido minha colega dentro da Bebetur. Mas eu fui visitá-la para parabenizá-la pelo negócio, pelo empreendedorismo. E aí ela sentada comigo disse assim, pois é, fiquei sabendo que tu saiu lá da empresa, né? Eu digo, pois é, saí e tal. Sabe, os problemas que estão acontecendo, eles me demitiram, mas tá tudo bem. E o que tu vai fazer? Eu digo, não, eu tô procurando um negócio para mim fazer, eu quero abrir um negócio. Não, então tu não procura mais. Espera aí que eu vou ligar pro dono da franquia e você vai ser a franqueada, você também vai ter uma franquia da Natelli, Pizzaria Natelli. Nossa, eu lembro. Aí eu ainda falei pra ela. A 5,99. Exatamente. Aí eu falei pra ela, não, Alejandra, mas eu vim aqui pra te visitar, eu não quero te copiar. Ela, não, mas é porque o dono da franquia está precisando de uma pessoa do teu perfil. Eu digo, como se ele nem sabe quem é o meu perfil?
Eu sei que foi assim, em 2 dias eu estava sentada na frente do dono da franquia e aí ele pegou e disse, não precisa negociar nada, eu já tenho a loja para você. Não vou procurar ponto para você, eu já tenho uma loja para você, vou te dar a loja de Sobradinho. Eu digo, mas eu não moro em Sobradinho, eu moro na Vila Planalto e vou me mudar para Águas Claras. Não, mas tudo bem, não tem problema, porque a loja de lá tá precisando de uma pessoa como você. Eu disse, mas você me conhece da onde? Porque, né? Não, a Alejandra já me deu todas as informações e é a pessoa que eu preciso. Ela falou assim, vou pôr ela pra trabalhar, senão ela não ficar doida. E aí eu peguei e disse, tá, mas eu nem sei se realmente eu vou gostar. Não, mas já tá combinado, faz o seguinte, tu vai fazer um estágio de 1 semana lá na loja da Alejandra. Tudo bem. Aí quando terminar seu estágio lá pra você, aí você vai me dizer se foi bom, se não foi. E aí você entra na rede. Tá bom. Ele tava procurando você, né? Exato. Né? Tipo assim, acredito eu que sim. E aí foi quando eu fui fazer o estágio, né? Aí fui trabalhar. Aí eu cheguei, primeiro dia a Alejandra estava, no segundo dia ela chegou pra mim e disse assim, olha, amiga, faz o seguinte, eu tô indo viajar e aí tu vai ficar no caixa pra mim, tá? Esses 3 dias, era sexta, sábado e domingo. Eu digo, mas eu não sei. Dia de maior movimento, você foi para fazer um estágio, exato, para fazer seu próprio negócio, e foi largada no caixa. No caixa. Excelente. E você cuida da empresa, porque a minha irmã, que é a minha sócia, ela não vai estar nesse fim de semana, porque esse é o meu fim de semana e ela vai estar com, não sei, não tem problema, não sei o quê. Então tu cuida da empresa, qualquer coisa tu me liga e qualquer coisa tu liga pro Alexandre. Beleza? Beleza. Eu cuidei da loja sozinha durante 3 dias, os funcionários tiveram que me entender, né? Porque eu não conhecia muita coisa, mas assim, eu sempre fui aquela pessoa que me dá uma missão, eu vou cumprindo, e deu certo. Quando chegou na segunda-feira, sentei com o Alexandre, fechei e recebi a loja e abri não, porque ela já estava aberta, né? Eu simplesmente assumi a loja de Sobradinho no 1º de novembro de 2009. É engraçado, você falou aí, não, a gente se vira, tem que fazer, e eu acho que é uma característica específica dos empresários. Que é fazer o que tem que ser feito, se virar nos 30, porque não tem tempo vai indo. Se você pegar aí, acho que 99% tem essa questão de, tem que fazer, vamos fazer. Não é agora e vamos lá. Com certeza. E você ficou quanto tempo com a pizzaria? 16 anos. Meu Deus, você gosta dessas coisas, desses relacionamentos longos, né? Exato. 20 anos em um, 16 no ano. Exato. E aí te roubaram pro Líderes do Brasil. Não, peraí, deixa eu fazer conta. Não, tu ainda tá com a pizzaria? Não estou mais. Tá. Não, foi 2000 Vocês viram, gente? 2009, só um por acaso que eu tô 2022 eu fechei a pizzaria. Encerrei a minha operação porque eu estava cansada. Né? Vendi meu maquinário, vendi meus materiais todos. Eu não tinha direito de vender ponto, porque o ponto não era meu. E a sala também era alugada, então não tinha como fazer essa... Eu acho que nem existe mais, existe a pizzaria? Na Tele ainda existem, tem várias lojas. Como franqueadora também? Tem a franqueadora e tem os franqueados. Então vamos pedir pizza também, gente, podcast. Melhor pizza que tem. Não é? Estamos aceitando patrocínio. Exatamente. E aí... Aí eu fui crescendo, fui estudando, aprendendo dentro da minha loja, botando para funcionar. Só você era dona? Eu tinha mais sócios? Logo que eu abri, eu tive uns sócios que eram os meus cunhados. Era o irmão do meu, na época, meu marido e a esposa dele. Mas que não deu certo, esse relacionamento com sócios. Porque nós não tínhamos, vamos dizer assim, compatibilidade de gênios e compatibilidade de trabalho. Né? Nós éramos incompatíveis em tudo. Chegaram a uma solução pacífica? Não foi muito pacífica, mas assim, foi uma quebra. Como tinha família e entrou a família no meio e cortou. Aí a matriarca disse, não, termina aqui, cada um para um lado e deu. E foi o que aconteceu. Porque geralmente, sociedade é um outro casamento. É um outro casamento sem os benefícios. Sim. E aí, quando você ainda envolve família na sociedade, a vantagem, eu acho que para você foi uma vantagem ter a matriarca que chegar e falar, cada um pro seu Exatamente. Que às vezes afeta a relação familiar. Com certeza. Tudo. Mas saiu dos sócios, 3 anos depois, ficou sozinha. 3 anos nada. 6 meses. 6 meses? 6 meses os sócios saíram. Em 6 meses deu isso tudo? Sim. Sim, porque, como eu falo,
você quando escolher um sócio para você, não é só o dinheiro. Até porque não era isso. Os meus sócios, eles não entraram com dinheiro. Eles teoricamente entrariam com trabalho. Só que eram pessoas que não queriam trabalhar naquela área. Eles não gostavam daquilo. Então, para eles era muito difícil. Então, quando a gente escolhe um sócio, a gente precisa escolher pessoas que tenham compatibilidade com você, que tenham os mesmos propósitos, os mesmos valores. O principal são valores. Como é que você testa se a pessoa tem os valores? Se muitas vezes você acabou de conhecer aquela pessoa que te chama para uma sociedade. Às vezes você tem pessoas que você conhece há anos. E você nem conhece os valores deles, E não sabe né? os valores. E aí você vai pelo coleguismo. Isso. Ah, é muito legalzinha, toma uma cervejinha comigo no final de semana, vai ser meu sócio. Como é que você se previne disso? Depois que eu passei por isso, né? Porque eu, na verdade, assim, não foi uma escolha minha. Foi mais ou menos uma decisão tomada pelo meu ex-marido, né, atual. Né, o meu ex, na época era o marido. E que ele pediu que eu ajudasse o irmão e a cunhada que estavam passando por dificuldades. Como ele sabia que ele ia me pegar exatamente pela palavra ajudar, porque eu sempre fui muito acolhedora, aí eu falei, não, beleza, eles têm filhos pequenos, né? Vamos ajudar. Só que isso não funciona. Então, para a gente conhecer as pessoas, a gente precisa, eu não sei nem explicar, mas a gente precisa, assim, orar muito a Deus, sabe? E pedir que ele traga o caminho certo, que ele te mostre os caminhos certos. E aí eu nunca mais eu tive sócio lá na pizzaria, né? Sim. Nem no... E aí eu fui caminhando, a pizzaria foi crescendo, nós chegamos a vender 640 pizzas em num sábado. Nossa. Entre 4 da tarde e meia-noite. A gente, normalmente, naquela época, porque a pizza era muito barata, naquela época estava R$ 9,99 as pizzas, né? Tinha noites que a gente vendia 500, 400. Nossa. O nosso recorde foi 640. Nossa, muita coisa. É muita coisa. Em uma loja só. Uma única loja. Nossa. Uma única loja. Eu saí vamos dizer assim, na época, quando eu peguei a loja, assumi, existiam, se não me engano, 12 lojas Não, minto, 10 lojas da Anatel e a nossa estava na 10ª posição. Ou seja, era sempre a última em vendas. Em 2 meses, Em 2 meses, eu saí do 0 para o 5º lugar. Não. Né? E com 6 meses depois que eles saíram da sociedade, eu cheguei em 2º lugar. Não. Tinha dias que eu, assim, não um mês, mas o dia, a gente ultrapassava a principal loja, que era o Guará, que vendia. Era a que mais vendia, que era da minha amiga. E eu sabia como é que era e eu conhecia lá dentro. Eu fiz estágio lá dentro, né? Ela gostou disso? Sim, ela dizia assim, tá bom. Ela manteve a amizade. Com certeza, Tá bom. mantivemos a amizade. E aí eu passei a ser a segunda, às vezes a primeira loja no mês, em vendas de massas. Eles contavam pela venda de massas, que é a venda das pizzas, né? Então, assim, eu sempre tive um espírito também muito competitivo. Nunca queria ficar lá no último lugar, né? E aí a gente foi dentro da própria Anatel, a gente foi criando até sabores novos, levando sugestões para o franqueado e alguns sabores até ficaram na empresa, sabe? E aí foi crescendo, a loja, eu troquei ela de endereço dentro de Sobradinho por uma questão de segurança do local. Eu saí de uma quadra, passei para uma outra, aí modifiquei a loja, comecei a atender com mesas baixas, onde os pessoal, porque antigamente lá na tele só tinha uns bistrôs altos e comia-se a pizza com guardanapo, né? Que para mim é o melhor sabor, porque tu sente o sabor da pizza, exato. E aí nós passamos a ter mesas, pratos, talheres, né? Então eu troquei para um lugar maior. Você conseguiu inovar e fazer melhorias dentro de um modelo de franqueada, que geralmente é bem chutinho, bem amarradinho. Mas é porque o franqueador era um cara que escutava muito. Então ele fazia teste às vezes com uma loja que era dele e do filho, e depois ele autorizava a gente a trabalhar também. Então foi uma das mudanças que eu fiz também, foi essa. Colocar pratos, talheres, louça. Aí eu comecei a introduzir alguns outros produtos que ele permitia, desde que não concorresse com a pizza. Então, eu comecei a ter também porções de batatas fritas, porções de
na época quando eu conseguia polenta frita também para servir, sabe? Bem do sul. Bem do sul, exatamente. Coloquei também para a tarde, no momento que as pessoas ainda não estão se alimentando, comendo pizza, mas, por exemplo, eu colocava um açaí preparado dentro do nosso espaço. Então, a gente sabia que ele era realmente bem mais puro do que os demais. Então, o empreendedor ele tem que se reinventar, independente de vai dentro do negócio dele ou do negócio do outro. Foi. E, Claudinha, vamos fazer um pulo aqui. Certo, para chegar no Líderes, né? Para chegar no Conselho Feminino. No Conselho Feminino. Na Sociedade Feminina. Me explica como é isso. Porque tem quanto tempo o Líderes do Brasil? O Líderes do Brasil, ele tem 7 anos. Começou em 2018. Sim. O fundador o presidente, é o nosso Luiz Felipe Dyer, né? Eu sou sócia do Dyer. Eu entrei como membro normal, sendo dona da Pizzaria Natelli, né? Fui convidada para entrar. Adorei a participação. No início eu era uma pessoa bem quieta, bem tímida, não falava nada, até que um dia comecei a... Eu não imagino que você quietinha lá no canto, Claudinha. Mas eu era. Eu ficava nas reuniões quietinha, eram em torno de 20 empresários, né? Nos reunimos, até que um dia eu peguei assim, levantei o dedo e pedi, posso falar? E aí todo mundo ficou me olhando e dizia assim, meu Deus, ela vai falar. E aí quando eu comecei a falar... Foi muito engraçado, que ficou todo mundo me olhando e tipo assim, como assim? Como é que tá tudo isso guardado aí dentro? E eu falando que não, que achava que era assim. Era um assunto lá, não me lembro mais na época, faz muitos anos, né? E aí, com isso, eu comecei a ganhar uma, vamos dizer assim, notoriedade, comecei a ser vista dentro da empresa, no Líderes, com outros olhos. E aí, em 2019, quando o vice-presidente pediu o afastamento do cargo de vice-presidente, porque ele precisava tocar as empresas dele, eu assumi a vice-presidência da empresa e estou até hoje. E aí, há um ano, eu passei, por merecimento, eu passei a ser sócia. Parabéns. Obrigada. Não é? E me explica uma coisa. 7 anos, agora vem uma sociedade feminina. Eu acho que, né, não é por acaso, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Apesar de achar que já deveria ter nascido com a sociedade feminina, porque a representatividade que a gente precisa não é a que a gente tem. E às vezes a gente busca colocar aquilo que já tem como um modelo. Isso. E a gente tem muitos aí exemplos de grupos de network, empreendedorismo e tudo mais. Eu vejo líderes com algo diferente, mas fiquei feliz. Mas vem essa cutucadinha, por que não antes? Na verdade, nós no início, lá pelo 2019, mais ou menos 2020, nós tínhamos nomes, né? Então nós tínhamos a embaixadora da mulher líder, né? Sim. E aí nós fazíamos atividades só para as mulheres que estavam no Líderes durante os meses comemorativos. Março, outubro, né? Algumas coisas assim a gente trabalhava e de vez em quando fazíamos assim, mais ou menos de 2 em 2 meses, fazíamos pequenas reuniões onde só se reuniam as mulheres, mas o problema é que nós éramos pouquíssimas mulheres. Né? No início, assim, nossa, nós chegamos a nos reunir, tinha 5 mulheres só, empreendedoras. E aí, precisávamos crescer. Para isso, precisou ser feito um trabalho muito grande. Por isso que a gente deu uma recuada, trabalhamos, começamos a trazer empresárias, assim como você, Roberta, né? Grandes empresárias que vieram compor o Líderes. E aí elas começaram a mostrar a força da mulher dentro das reuniões que nós já realizamos. E aí a gente pensou, por que não agora trazer com força total o líder mulher? E como é que vai ser a posição desse líder de mulheres? E eu te pergunto porque você já participou de outros eventos de mulheres e às vezes o evento de mulher é uma forma de dizer e fazer o check. Eu tô lá, tem um evento de mulher, check. Tem um evento de negros, check. Tem um evento de periféricos, check. Mas, na verdade, ele não é representativo. Ele é lá só a constar. Como é que vai ser o modelo do Líderes e qual é o papel efetivo? Sim. Bom, o nosso modelo, nós vamos seguir a nossa metodologia que utilizamos hoje nas sociedades que nós temos mistas, como a gente agora pode chamar assim, né? Só que essa metodologia vai ser aplicada
somente para as mulheres nas sociedades exclusivas, que vão ser só para as mulheres, onde a gente também vai poder tratar de assuntos que são pertinentes só a nós, mulheres empreendedoras. Porque nós dividimos casa, marido, família, filho, os cachorros, os periquitos, papagaio, tudo junto. Exato. Aí temos que cuidar da mãe, da sogra, né? E conciliar tudo isso com a nossa vida empresarial. Sim. E aí, às vezes, não sobra tempo pra gente cuidar da gente. Às vezes? Às vezes, quase sempre, não sobra. quase, né? Exato. Exatamente. Às vezes, quando você olhar uma empreendedora que não está... Hoje eu tô, graças a Deus, com as unhas feitas e tudo, né? Esconder as Não, minhas. mas assim... Não vou esconder as minhas. Como diz minha filha, a produção. A Ela fala, produção, não mostra. Não, mas é assim, quando olhar uma empreendedora, não tá com o cabelo arrumado, não tá com a unha feita, Tá com olheira. tá com olheira, não pensa que isso é desleixo. É porque a pessoa tá se dividindo em todas as atividades e ela tá deixando a atividade principal, que é ela, para trás, né? Sim. Então, a gente E quer... é sempre assim. E é sempre assim, exatamente. Tudo depois se Exato. sobrar, eu. Exato. E aí, o Líderes Mulher surge para quê? Para a gente poder também conversar sobre isso, mas também para a gente se colocar no mercado e que para nós mostrarmos à sociedade, né, que as mulheres sabem empreender, que elas têm posicionamento. Sim. Né? E eu concordo muito, Claudinha, e vou estar lá, vou estar presente com o pessoal, porque eu acho que o conselho, a sociedade, quando a gente fala de representatividade de mulheres, não é sobre fazer o clube da Luluzinha, Não. mas sim mostrar realmente a diferença que é em resultados, em ideias, e quanto mais a gente puder contribuir, participando, dando ideias, mais a gente se prova, porque Com hoje certeza. você vê grandes gestores do mercado falando que vou contratar uma mulher ou um homem para cargo de gestão. A maioria Isso. fala mulher. Não sei se você viu o Lázaro do Carmo falando que hoje na empresa dele, as mulheres que são líderes estão passando e muito na frente dos homens. Dos homens, isso. Então, assim, não é uma questão de minorias. Não. É uma questão de direito adquirido. Direito adquirido. Por resultado. Exatamente. Não é? Exatamente. E também fazer com que elas consigam transbordar esse conhecimento, os resultados adquiridos, de forma assim a não se sentirem menosprezadas, né? Porque infelizmente a nossa sociedade ainda tem o machismo e ainda coloca às vezes as mulheres em posições que não são, mas não é isso. E não é também aquele feminismo, sabe? Não é levantar a bandeira do feminismo, não é isso. É apenas ter direito àquilo ter direito àquilo que é de direito. Nosso por direito, exatamente. E aí não importa se são mulheres brancas, negras, índias, não interessa, não importa. O que nós queremos mostrar é que nós somos capazes e temos a capacidade de sentar numa mesa e trocarmos conhecimentos com os demais empresários, né? De igual para igual. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada. A gente vai falar mais disso numa outra oportunidade que meus opressores do tempo já estão ali. Os opressores do tempo já estão ali. Mas antes de terminar, a gente começou de uma maneira peculiar e vamos de diferente. Tá bom. Claudinha, me diga aí. Lá nos finais, sem medo de ser mórbido, lá na lápide mesmo. Pelo que você gostaria de ser lembrada? Pois é. Normalmente a Claudinha estava com tudo na ponta da língua, né? Não é isso, é porque é uma pergunta bem... Não é que é uma pergunta difícil, é porque assim, eu nunca me vejo, sabe, dessa forma. Eu tenho que versar. Mas eu acho assim, aqui jaz uma mulher de sucesso. Ponto. Não é? E isso que eu vejo, uma mulher que realizou e conquistou. Com certeza. E muito além do que se vê, Claudinha. Aqui hoje eu acho que vi muito mais de você do que a gente se vê nas conversas. Com certeza. Nos almoços. Acho que aqui a gente aprendeu mais e conheceu mais de você, de com verdade. Com certeza, obrigada. Não é? E fico feliz que você tenha vindo, feliz que deu certo. Comecei ainda a trabalhar mais o meu pré-conceito sobre venda, você me ajudou bastante. Mas diz aí pro pessoal onde é que te acha, canais, rede social, gritos de desespero. Meu Instagram, né, é @ClaudiaNAntonini ou @Líderes do Brasil também pode me achar por lá também.
Eu não sou uma pessoa assim de muitas, né? Sabe, Roberta, eu sou mais dos bastidores. Eu tô sempre nos bastidores. Tudo que acontece no Líderes passa tudo por mim, porque eu sou vice-presidente em operações. Relacionamentos. Resumidamente, ela não aparece, mas manda em tudo, gente. Um dia desse eu falei com o presidente, vamos lá pra... não, eu tenho que falar com a Claudinha pra ver o que ela resolve. Então é assim, né? Então, é o VP, mas é o tal de... exatamente. Very important people. Exato. Resolve tudo. Resolve tudo. Isso mesmo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Rocast. Acompanhe a gente no YouTube, a Roberta.Cardoso, nas redes sociais a mesma coisa. E fique ligado, porque com esse podcast de hoje você vai aprender muito. Acompanhe, compartilha para os amigos e os inimigos também que precisam saber disso. E fique ligado, porque o céu não é o limite.